Meus irmãos, boa noite. Mais uma quarta-feira abençoada do nosso estudo das obras subsidiárias da doutrina espírita. Estamos estudando a série chamada Série Evangélica, da Amélia Rodrigues, psicografado pelo médium Divaldo Franco, e estamos no primeiro livro, no terceiro capítulo, Primícias do Reino. Estamos estudando o terceiro capítulo, o excelso canto, estamos nas bem-aventuranças. Então, a gente já falou sobre os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos. Hoje vamos para uma outra bem-aventurança. Antes, porém, pediremos para a nossa irmã Érica fazer a prece inicial, para depois nós começarmos a leitura. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao nosso Pai misericordioso que nos abençoe na noite de hoje, que os nossos mentores e os mentores do grupo espírita que frequentamos, o Jefa, possam nos auxiliar, nos abençoar com bom entendimento, com boa vontade, com os bons sentimentos. E que possamos, Senhor, ao final desse encontro, levar conosco muito mais dos seus ensinamentos e que possamos, Senhor, aplicar em nossos dias, em nossas vidas. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E assim será, né? Como diz o Café com o Evangelho. Esperar, gratidão. Eu vou compartilhar aqui a tela para a bem-aventurança de hoje. Lembrando que, se nós conseguirmos avançar, a gente vai um pouco mais, tá? Então, eu vou começar a ler aqui. Vocês estão vendo aí? Já, né? Já está aí, né? Vamos lá. Jesus exclama com eloquente alegria: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há um estado de quase êxtase. Um delírio percorre a massa, antes amorfa e desconexa. Já não se podem reter as lágrimas. Limpar o coração nascente dos sentimentos para ver a Deus. Sob o fardo das iniquidades, despedaça-se a esperança. Chafurdadas por imundícies as origens do amor, as origens lustrais do amor, convertem-se em sorvedouro pestilencial. Abrir os olhos do sentimento para ver o que é inteligência, sonha e não alcança. Alçar voo à inocência e sintonizar com a verdade sem retórica, em harmonia, sem interrupção, para aurir vida, fruir a visão de Deus. Transcendência inatingível. Humanizá-lo, quer dizer, humanizar o próprio Deus, né? Para o órgão da vista registrar. Seria espezinhar a inspiração da perfeita identidade com ele, quando imanente em todo lugar, é invisível em toda parte. Causa incausada não se pode condensar no raio luminoso que produz a imagem ilusória que os átomos apresentam.
desejando o finito reter o infinito, tem este finito pervertido e maculado o coração. Mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, integrar-se na essência da substância divina. Coração aberto ao amor, com pureza em tudo, verão a Deus. A gente vai interromper aqui o texto para fazer uns comentários sobre esse maravilhoso relato da Amélia, em que nós nos embevecemos e costumamos dizer que nós estamos entendendo o que é o Evangelho, o que é ser um espírito superior, um espírito, pelo menos um pouco mais do que somos, mas a gente não está sentindo isso. Então, mais uma vez, eu repito, a gente tem um conhecimento intelectual do que é, o conceito do que é, mas o sentimento, a viver aquilo, sentir aquilo, a gente ainda tem alguns lampejos, alguns espasmos, algumas nascem ali, mas logo depois a gente não consegue perseverar, não consegue continuar. A gente faz uma boa ação e logo depois a gente comete um equívoco. Ainda somos muito conduzidos ao vício, né, que nós mesmos alimentamos ao longo dos milênios. Sim, estamos melhores do que antes. Sim, somos espíritos em evolução e entendemos isso. Uma das grandes, vamos dizer, um dos grandes valores que a doutrina espírita nos mostra é conhecermos onde estamos, de onde viemos e para onde poderemos ir, que são as grandes questões filosóficas do homem, que até hoje os que não compreenderam a doutrina ainda estão nessa dúvida. Isso é um mistério para eles. E vemos jovens, bem jovenzinhos, na nossa evangelização, já sabendo disso, já conhecendo esse processo. Então, é bem a característica do espírito puro quando Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É muito simples de entender e um desafio fazer essa limpeza, essa desconstrução, desarmarmos-nos perante nós mesmos e perante o próximo, e nos colocarmos à disposição do Pai para servirmos aonde quer que estejamos e não reclamarmos hora nenhuma de qualquer circunstância efêmera na qual estejamos vinculados, sabendo que aquilo ali é para a nossa evolução. Então, a gente fica numa situação muito delicada, porque a gente quer evoluir, a gente quer não, diz que quer evoluir, e o Pai nos coloca num planeta que até para provas e expiações, até um planetinha muito bom, maravilhoso, diga-se de passagem, com uma natureza, né? Com acesso ao Evangelho, ao amor, aos animais, a esse ar que a gente respira,
o acesso à arte, à beleza, às ciências, à tecnologia. O problema é o que a gente faz dessas maravilhas que nos são dadas. Então, só conseguiremos ver a Deus quando limparmos o nosso vaso, como diz Jesus, como diz Paulo, né? Limpar o nosso vaso. Então, quando a gente deixa a água limpa entrar, é aquela mesma lógica do copo. Se o copo está sujo e fica embaixo de uma água corrente limpa, uma hora ele vai transbordar e ele vai fazer a limpeza, porque o copo ali está se permitindo que entre uma água nova. Mas Jesus fala de duas características do Espírito para receber essa água nova. Ele fala do odre velho, que recebe o vinho novo, que ele se rompe. Então, se nós tivermos... O que é o odre? Aquela peça de couro que recebe o vinho, né? Então, se a gente está com o odre velho, se nós somos o odre velho, não nos reformamos e recebemos um vinho novo, um vinho capitoso, aquele vinho maravilhoso, a tendência é romper, que a gente não teve estrutura para receber aquela nova substância, vamos dizer assim. E ele fala do pano velho e do pano novo, que quem faz costura sabe melhor do que eu, que quando a gente faz uma costura num pano que já está ali bem velhinho, botar um pano novo, a tendência é ele partir, arregaçar, ele soltar, né? Então, é justamente esse pano novo que Jesus nos dá, que o Pai nos proporciona. A gente tem que estar com o nosso pano, nessa figura de linguagem do Cristo, bem novo, para que, quando fizer essa emenda, ela ficar ali integrada, justa, bem apertadinha, para que ela possa receber novos panos, outros panos novos, outras informações, outras missões, outras situações, né? E tem o caso do Cristo, que ele, em diálogo com a Sara, falando com os apóstolos, isso está lá em... Me ajuda aí, onde é que está isso? A Sara. A Sara está no... Neio Lúcio. Jesus no lar. Jesus no lar, Neio Lúcio. Obrigado, meu amor. Ela fala assim, como que a gente consegue essa purificação? Ela não entendia isso. Como que eu vou evoluir? Como que eu vou? Como que eu vou ver a Deus? Quase que isso. Ela não falou isso. Jesus falou com a sua inteligência infinita. Ele falou, o que você faz da vida? Eu cuido das cabras. E como você cuida das cabras? Como que você... eu preparo o leite das cabras. Como você prepara a vasilha do leite? Aí ela começa a explicar muito docemente e tecnicamente que, se tiver, a vasilha do leite da cabra tem que estar absolutamente limpa. Porque, se tiver qualquer tipo de vestígio de sujeira, compromete todo o leite. Olha, Jesus, o ser celestial, universal, solar, trazendo para a gente quase que uma parábola para a gente entender o processo. Aí ele falou, é exatamente isso que acontece conosco. Se nós tivermos sujidades, toda a bênção que o Pai nos manda, ela fica comprometida. Tanto que pessoas
que se dizem cristãs, espíritas e qualquer outro tipo de afirmação, ainda cometem crimes, ainda estão no vício, porque elas afirmam que estão, só que elas estão no processo de entendimento. Nós. Então, mais uma vez, intelectualmente, a gente sabe que os puros de coração verão a Deus. Isso a gente já sabe. Então, quem são os puros de coração? Os espíritos puros. Como que a gente consegue ser espírito puro? Orando, vigiando, trabalhando caridade, amor, perdão e todas as características do homem de bem, lá do Evangelho. Então, a gente consegue perceber que o Sermão do Monte é uma carta magna, é uma constituição universal de como ser o espírito que estiver em qualquer planeta ou na erraticidade, ele precisa seguir esses preceitos, ele precisa entender esse conceito para ele poder evoluir. Esse é o nosso desafio. Dar uma boa noite aqui a Luciane, que chegou. Boa noite, Lu. Boa noite. Sua presença. Lu, estamos falando aqui da parte do Sermão do Monte, do capítulo 3, que Jesus afirma que os puros de coração verão a Deus. Então, a gente está entendendo que se a gente não é puro de coração, a gente não consegue ver a Deus, né? Mas esse ver a Deus é uma coisa muito desafiadora para a gente, e a gente não entende isso. O que é ver a Deus? Porque Deus é meu Pai, Deus é nosso Pai. Então, eu me sinto ligado com Ele. Sim, mas como eu venho a longo prazo, milênios, como diz Emmanuel, não cumprindo as leis universais que estão na nossa consciência, segundo o Livro dos Espíritos, eu venho transgredindo as leis e, como Emmanuel diz, somos trânsfugas da lei, como Chico Xavier diz, que o criminoso é aquele que não foi descoberto. Então, todas essas afirmações nos levam a entender, a acreditar, a sentir que ainda temos que ultrapassar muitas fases para que a gente possa desconstruir, trabalhar esse ego que a gente que ele está mais hoje, atualmente, relevante, para que a gente possa trabalhar e o egoísmo e a vaidade e o orgulho, que são os óbices para a nossa evolução, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo Kardec, a gente precisa entender isso. Então, o texto é lindo, é maravilhoso. Eu vou abrir o comentário aqui para todos. Realmente, ela fala coisas ali que realmente são muito particulares, são poéticas e são verdadeiras. Então, como diz os padres, como diz Jesus, os padres falam isso na missa, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Então, nós estamos aqui nessa ceia, nesse processo, compartilhando. Hoje, agora, nós somos uma igreja. É essa igreja que a gente deve ter e manter, perseverar e ampliar, sendo o odre novo, sendo o pano novo, sendo lá a vasilha limpa da Sara para receber o leite, para receber a água, para receber o vinho
para Não que vai de novo, para que a gente possa evoluir. né? Robert? Oi? Oi, pode falar. Não, quando eu estava aqui, você estava falando, né? Aí eu estava lembrando aqui, quando a música, né, tem aquela música que fala, eu quero ser, Senhor amado, né? Como um vaso na mão do oleiro, transforma minha vida, faz-me de novo. Eu eu quero ser um vaso novo. Então, eu fico pensando aqui, querer ser um vaso novo, nós queremos muito, né? Diante do que a gente tem estudado, com tudo que a gente tem aprendido, cresce em nosso interior aquela vontade de ser uma nova pessoa, né? Mas, olha, assim, a gente não pode botar dificuldade, a gente tem que trabalhar mesmo em nós muita coisa, né? Que nós viemos carregado de muitas coisas, assim, muito orgulho, vaidade, né? Muitas coisas que atrapalham esse crescimento espiritual nosso para chegarmos a ser um homem de bem, né? Ser uma nova criatura. Então, realmente, são muitas mazelas que a gente tem que ir domando, que a gente tem que ir tirando, como você disse aí, nos reconstruir. Temos que nos reconstruir, né? Para que um dia chegarmos a ser uma nova criatura, né? Para isso nós estamos aqui nessa luta e lutar para não desistir, porque são tantos contratempos, são tantas coisas que acontecem que a gente acaba, às vezes, até se afastando. Mas devemos fazer o quê? Olhar este mundo de prova e expiação que nascemos aqui, que tivemos a oportunidade de estar aqui, olharmos para tudo de belo, de bonito que Deus criou para nós, né? A natureza, o mar lindo, e sabe, e a chuva, o sol. Tem dia que o dia está bem chuvoso e a gente às vezes sente até uma nostalgia, mas sente também uma alegria, né? Quando a gente lembra que precisamos daquela chuva, né? Eu sei que muitos passam sufoco e tudo, mas, né, estamos aqui neste mundo, então a gente tem que procurar ver o lado bom, né? Ver as bênçãos que Deus nos dá todos os dias, que se a gente for olhar, são muito mais bênçãos, né, do que dor, do que sofrimento. Então a gente tem que olhar, né, para esse horizonte, para tudo de bom que Deus tem feito e lutar com nós mesmos, né? Porque Jesus trouxe o ensinamento, né? E a gente pede para Deus nos transformar em um vaso novo. Eu já penso que nós é que temos que fazer essa transformação, né? Essa mudança íntima, mudar o meu interior, né? Perdoar, compreender, amar e muita coisa que precisamos exercitar no dia a dia de nossas vidas para que a gente vai se reconstruindo, né? Se transformando numa nova criatura, entendeu? Então, para isso nós estamos aqui. Precisamos e tivemos essa oportunidade. A gente só tem a agradecer, né? Agradecer a Deus por esta oportunidade de podermos estar aqui vivenciando tudo quanto é tipo de situação e entender, né, que a gente precisa aprender. Tudo é um aprendizado, tudo. Os momentos bons, os momentos difíceis, né, tudo é um aprendizado. Por quê? Porque Deus tudo sabe, tudo vê, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Então ele não vai nos dar um escorpião no lugar de um peixe quando a gente pede, né? Então ele sempre faz o melhor por cada um de nós. Agora a gente tem que ter olhos de ver,
A gente tem que perceber que está atenta, estudando, orando, né? Para que a gente tenha, ache dentro de nós essa força que a gente sabe que existe, né? Então, depende de quem? Depende de nós, depende de tudo que fazemos, de tudo que plantamos, depende de nós mesmo, né? E Deus está aí, porque Ele faz uma parte, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos sentar e esperar que Deus nos transforme numa nova criatura. Esse trabalho é nosso, entendeu? Ele está aí atento, nos ajudando, mas esse trabalho de nos reconstruir é nosso. Então, vamos partir, vamos continuar na caminhada, que nós vamos chegar lá. Um dia, todos nós seremos anjos, né? É isso aí. Bom, Rosângela, a música que você cantou, né, o grande desafio nosso é se permitir que o Pai trabalhe em nós. Então, se a gente for esse vaso obediente, né, que tem até a história do vaso desobediente, né, o Lúcio também tem história dessa, o vaso que não queria ser moldado, e exatamente a figura da nossa história, né? A figura do filho pródigo, a figura... Nossa, todas os arquétipos, todos os exemplos, todas as metáforas que a gente quiser imaginar, a figueira que secou, a semente que caiu em pedra, não caiu na... Tudo que você imaginar é Jesus, é a espiritualidade dando todas as informações possíveis, mas, como você disse, o vaso novo, né? E a gratidão, o reconhecimento da gente estar aqui e deixar o Pai trabalhar em nós. Porque Paulo falou, não sou eu mais que vivo, o Cristo vive em mim. E ele saiu de uma situação social, política, religiosa de alta relevância na época para se entregar para Jesus. Ele, de perseguidor, passou a perseguido. E até hoje ele é tido como traidor no meio judeu. Então, a gente tem que entender essa transformação nossa e essa doação. A Érica quer falar. É todo um mecanismo aqui interno de áudio. Então, na realidade, eu cheguei a desistir de falar, porque a Rosângela já estava falando tudo que eu queria falar. Então, assim, eu já estava na desistência, mas aí eu posso, na verdade, acrescentar uma coisa que eu me lembrei agora. Na verdade, eu me lembrei de algumas coisas. Eu me lembrei de uma experiência uma vez que eu vi de uns japoneses que botavam os seus tomates para ouvir música clássica. E os tomates ficavam lindos, enormes. Aí eu pensei assim, caramba, eu pensando agora, né? O quanto também essa energia que a gente sabe que é considerada a música clássica, principalmente a gente sabe de Mozart e tal, que a gente tem notícia que em tese vem de Júpiter, a gente pode, como o ser fica vibrando, consegue se tornar maior, iluminado, e até o tomate cresce, né? Então, assim, e aí eu pensei também que está tendo uma exposição lá em São Paulo, que eu não consigo dizer, a gente chegou a citar aqui, eu não sei se foi aqui, foi em outro lugar, mas é sobre na Capela Sistina, de Michelangelo. Então, tem aquelas figuras que estão lá na Capela Sistina, e aí você tem lá um Deus representado, um bem humano, totalmente desenhado, aquele homem de cabelo branco, barba branca. E a gente, há muito tempo, são séculos e séculos, que a gente sempre quer colocar Deus no nosso copo, a gente quer fazer com que ele se pareça conosco, porque a gente faz isso o tempo todo com as pessoas à nossa volta. A gente olha para elas e fala assim, nossa, como eu gosto de fulano, porque ela tem uma afinidade comigo, porque a gente fica sempre buscando no outro a nós mesmos. E aí a gente agora, com Deus, a gente tem que buscar, na realidade, Deus em nós, para poder nos identificar. Então a gente tem que voltar para dentro,
Por quê? Porque ele já está em nós. Então, se a gente ficar procurando fora, olhar... E aí eu não estou falando da natureza, como a Amélia falou aqui, não. Eu concordo que a gente se sinta mais próximo. A gente só vai, até na natureza, a gente só vai enxergar a Deus quanto mais a gente purificar nosso íntimo e deixar se identificar com esse nosso Pai, e esse Pai que está dentro. Não esse pai que está fora, não esse pai idealizado, porque a gente se veste de muita ilusão quando a gente começa a querer se identificar com o que está fora, né? Então, a gente vê aí os adoecimentos que a gente encontra por conta dessa necessidade de ser aceito, de se achar identificado com o outro. É isso. Curioso, porque você falou o que está fora e o que está dentro, e essa metáfora essa metáfora que acaba sendo uma luta, vamos dizer assim, da matéria com o espírito, e Jesus vem dizer, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Esse eu acho que é o nosso maior desafio, porque a gente justifica equivocadamente, numa distorção de fatos, numa narrativa totalmente equivocada, diz que a carne é fraca, mas o espírito é que conduz a carne. Então, se o espírito for um espírito forte, vamos dizer assim, ele consegue dirimir todas essas questões e conduzir a chamada carne no processo reencarnatório. Então, exemplos há de um montão por aí. Hã? Exatamente. E você, não, porque ela está falando aqui. E também, né, você falou dos adoecimentos. A gente, quem está adoecido, um dos passos dos grupos de ajuda, GAA, INA e outros, o primeiro passo é reconhecer que está doente. Qual é o nosso problema? A gente se diz cristão, se diz espírita, se diz conhecedor dos processos todos, e aí a gente se coloca numa posição de que pode julgar, que pode apontar o dedo, que pode isso, pode aquilo, tudo o contrário do que Jesus falou. Então, a gente está adoecido, e quando a gente não percebe que está adoecido, a gente não busca médico. Por isso que ele falou, os sãos não precisam de médico. Se você se acha são, você não vai ao médico. Está com aquela doença lá disfarçada, está ali escondida, camuflada, você está vivendo, achando que pode fazer tudo, que pode comer tudo, que pode beber de tudo, e, na verdade, você não pode. Mas você acha que está bem, então você não procura o médico. E quem está doente, a primeira providência é procurar um médico. Então, quando a gente entende esse processo, a gente vai lá e procura o Cristo e deixa ele atuar em nossa vida como médico divino, médico maior de nossas almas, médico celestial. Então, quando a gente conhece e entende o processo, a gente se permite. Eu acho que uma das grandes lições que, pelo menos, eu tirei uma das lições do Sermão do Monte é se permitir que Deus atue em nós. Quando eu me permito, eu começo a ver as modificações, e aí, nessa permissão que eu dou, porque eu tenho livre-arbítrio, e até o Pai e Jesus respeitam a própria lei. Deus não transgride a lei que ele mesmo criou. Então, nós temos o livre-arbítrio. Nem o próprio Deus transgride a lei. Quando ele nos freia, é para não nos comprometermos mais, é por amor e misericórdia.
Então, quando a gente se permite, a gente deixa ele atuar. Mas o que vai acontecer nessa permissão? É o que ele falou para Pedro: creia, levareis onde não queiras ir. Então, a gente vai ser conduzido a lugares e situações que provavelmente serão desconfortáveis para nosso ainda infantilidade espiritual. Eu não quero passar por isso. Eu não quero nascer em tal lugar. Eu não quero ter essa doença. Ok. Só que vai chegar uma hora em que a prova pode virar uma expiação, meu amigo. Então, você vai ter que passar. Natural. Mas, se você amar e se a sua caridade for tão gigante quanto não precisou de passar por sofrimentos e holocaustos João Evangelista, você vai ter as compensações naturais evolutivas, do processo evolutivo. Então, quando a Érica falou de adoecimento, eu lembrei de tudo isso, que a gente não se percebe adoecido. E aí eu quero julgar um ou outro, dizendo que eu estou bem, eu sou superior, quando, na verdade, eu estou totalmente cego. Alessandra, o microfone é seu. Boa noite a todos, né? Nossa, tudo foi dito, né? A verdade é essa. Está sendo bem explorado, né, o tema. Mas eu gosto muito do que a Amélia Rodrigues traz para a gente em texto, porque ela traz, é como se a gente se transportasse para aquele momento, né? Que Jesus fala essas coisas lindas, nos trazendo, assim, lições que nunca ouvíamos antes, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí a gente vê que houve um delírio na massa, né? Todos chegaram a reter lágrimas, quer dizer, foi comovente esse momento em que Jesus traz essa luz. A gente imagina a figura de Jesus toda iluminada, né? A nos trazer essas mensagens tão diferenciadas. Pensa bem, naquele momento em que discussões, discórdias, violência, vícios morais, vícios de toda a ordem, e de repente Jesus convidar para que todos nós tenhamos corações limpos, né? E aí ele diz aqui que sobre o fardo das iniquidades despedaça-se a esperança. Quer dizer, a gente mesmo se analisa frente a um convite desse, né, para que limpemos os nossos corações, e a gente vê quantos vícios ainda temos, quantas dificuldades guardamos dentro de nós, e a esperança espedaça, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz, abrir os olhos do sentimento para ver que a inteligência sonha e não alcança. Abre os olhos espirituais, para você conhecer toda a sua potencialidade, o que você é capaz, a sua renovação, direcionar os passos para um outro caminho, né? E aí ele fala, alçar voo à inocência e sintonizar com a verdade, sem retórica, em harmonia. Então, para que possamos fruir a visão de Deus. Então, é aquilo que vocês mesmos estavam falando aí, né? Quer dizer, sair da nossa inocência, da nossa imaturidade. Eu sou assim. Eu não posso mudar, mas eu já estou acostumado. Eu gosto disso. E aí a gente se vê o quê? Sintonizados com a verdade. E a verdade, ela nos faz libertar de ilusões. E aí a gente começa a buscar, então, o crescimento. Espera aí, essa verdade, é aí que eu tenho que seguir, é esse o caminho. E como é esse caminho? Ele é árduo. Ele é árduo, para nós é mais difícil ainda, porque ele faz com que aquilo que a Rosângela diz também, a vontade. Ele exige a nossa vontade. Não adianta alguém nos dizer, olha, corrige isso, faz assim, isso aí não está bom. A gente sente que a reforma e todo esse processo de limpeza do coração é realmente um processo íntimo, nós conosco mesmo e com Deus, porque temos Deus realmente dentro de nós, como a Érica disse.
E é essa força que nos move à mudança, é essa força que limpa o vaso, para que a água nova penetre e sacie a sede do Espírito. E aí, quando a gente começa a agir assim, a gente vê como é importante essa mudança e ficamos felizes da nossa coragem, mesmo que pequenininha, né? E aí ele diz também no texto, a Amélia Rodrigues, ela fala sobre desejando o finito, reter o infinito. Quer dizer, nós somos ainda pequeninos, como podemos reter o infinito, né? Então, ela faz menção a isso, né? E diz o seguinte, para que nós possamos amar tudo e a todos, para realmente conhecer Deus na sua essência. Nós não temos acesso assim, na nossa pequenez, como entender Deus, né? Mas acaba que, por conhecermos Jesus, nós imaginamos e avaliamos o poder de Deus, nosso Pai. Jesus é esse hífen, é esse elo, é o que une, é o traço de união nosso com o Pai. Então, é como nós estudamos o Evangelho domingo passado, e aí nós dissemos sobre aquela questão 33 do Livro dos Espíritos. Tudo está em tudo. Nossa, tudo parece tão simples, né? E de tão simples é tão complicado. Então, nós estamos em conexão com tudo, e tudo está em conexão conosco. Somos realmente uma família. Nós passamos e recebemos e doamos energia. Então, pacificar o coração, limpar o coração, é uma reforma íntima, é uma renovação que Joana também nos convida a todo instante, né? Ela diz, a gente agradecer a Deus por tudo, não só pelos momentos felizes, mas pelas dificuldades também, por aqueles problemas que nos fazem chorar. Nos faz chorar, meu Deus, eu estou passando por isso, não está fácil. A gente sabe que é nosso o problema, mas chorando, que não envergonha ninguém, a gente pede ajuda a Deus, nosso Pai, a Jesus. Auxilia-me, Senhor, para eu ter coragem. Então, todo esse processo de entendimento, de amadurecimento espiritual, é o processo que nos faz limpar o coração. Então, realmente, quando a gente tem esse entendimento, independente de religião, porque a gente permanece aonde o coração se acomoda, se sente acolhido, se sente bem, se sente contemplado. E Jesus recebeu a todos, ele nunca perguntou qual religião cada um processava, mesmo porque nem templo ele tinha. Ele fazia as suas colocações, como agora, por exemplo, essas riquezas que a gente tem do Cristo, foi no monte, foi na montanha, quer dizer, um lugar em comunhão com a natureza. E ele nos traz o Pai pertinho de nós, nessas mensagens, né? E acreditar que nós somos possíveis disso. Ele não quis nos humilhar, dizendo, olha aí, você não tem um coração limpo e nunca vai ter. Ele não quis dizer isso. Você não é pacífico, você é briguento e nunca vai ser pacífico. Nunca ele quis dizer isso. Ele sempre nos estimulava o quê? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vocês são capazes, são filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos, eu sou teu irmão. Então, quer dizer, são mensagens muito fortes que nos fazem renovar para crescer. E renovar para ter acesso a essa pureza no coração, né? E a gente vê que, aí a gente pergunta, mas como eu vou fazer esse processo, né? Como eu consigo isso? Porque não é fácil, é uma vigilância constante, a todo instante, a todo momento, diríamos que até dormindo, né? Porque a gente vai sintonizar com o que a gente fez durante o dia. Então, o dia é muito importante, as pessoas, a nossa conversa, a nossa postura, nada de brincadeira, quanto mais responsabilidade a gente vai tendo do conhecimento, eu vou dizer agora da doutrina espírita, porque é o que nos alicerça, em particular. Então, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Maior a responsabilidade. E aí que mora a reforma íntima. Então, eu achei muito bonito o texto, e para a gente considerar isso tudo mesmo. Porque, por exemplo, olha só a responsabilidade de uma pessoa. Não existe. Aí você fala, mas como eu vou fazer isso? Não nos atenhamos
há um lugar específico, há uma oportunidade especial para sermos melhores. A nossa melhoria, ela se faz dentro e fora do lar, na rua, no trânsito, na compra de um supermercado, na compra de um remédio, andando, passeando, fazendo uma caminhada. Não perca a chance, não percamos a chance. As chances aparecem e nós precisamos ter a percepção fina de perceber que Jesus está dizendo aí a chance, aproveita. Então, não depende de tempo, não depende de culto, não depende de uma função específica. Se nós tivermos, ótimo, aproveitemos também tudo, a evangelização, um passe, né? Um trabalho mediúnico, um trabalho na casa assistencial, maravilhoso, são chances renovadoras, mas não percamos o fio da meada. A nossa vida é continuidade, e a purificação dos nossos corações, a nossa reforma íntima, ela é um processo diário, contínuo, e nós precisamos nos ajudar, como aqui estamos fazendo. A gente sai do estudo renovado, com uma vontade, uma energia de ser melhor. E é isso que Jesus e a Amélia Rodrigues fica feliz, né? Que esse texto nos cause isso. Obrigada. Gratidão, Alessandra. Dá uma boa noite aqui para o Lindomar e para a Denise. A esposa do Lindomar também, que eu não sei o nome. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, né? Já cheguei com esse discurso maravilhoso da Alessandra, com esses ensinamentos, hein? Que benção. Imagina, só compartilhando. Só compartilhando. Obrigada. Boa noite, Gilbert. Boa noite a todos. Daniela. Boa noite. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. Esteja sempre conosco aqui. Boa noite, Daniela. Boa noite. Minha irmã, Denise. Boa noite, meu irmão. Aqui a gente está formando uma igreja, né? Está formando onde 2 ou mais estiverem meu nome, eu estarei. E a Alessandra falou algumas palavras sobre verdade, liberdade e responsabilidade. Elas rimam, mas são muito sérias. Por quê? Uma coisa sem a outra, né? Porque costuma-se falar assim, mas eu defendo a verdade. Só que como nós ainda não temos o coração puro, tudo que a gente defende tem que ter uma grande crítica, grande observação, um grande exercício nosso para que a gente não cometa tantos erros como a gente vem cometendo em encarnações passadas. Que a gente acha que a liberdade está totalmente ou de alguma forma enganado, e aí a responsabilidade é o que temos. Temos responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, sente, né? Porque o tempo todo é uma dinâmica, os espíritos estão conosco, as energias estão aí, as vibrações, as sintonias. Então, isso é uma coisa dinâmica 24 horas. Dormindo, acordado, orando, trabalhando, tomando banho, dirigindo, o tempo todo a gente está ali. Então, você falou, Alessandra, sobre uma coisa que às vezes a gente dá aquela resposta que a gente não queria dar. A gente, poxa vida, eu fui muito grosseiro nesse momento, eu fui muito infeliz nessa resposta. Eu não queria ter falado dessa forma, mas a gente está carregado de tanto vício, e a gente está dirimindo isso, a gente está dissolvendo isso, a gente está desconstruindo isso, e às vezes ainda vai ficar alguma coisa, e a gente tem que ter a capacidade, humildade e a responsabilidade de ir lá pedir desculpa. Desculpa, meu irmão, desculpa, minha irmã. Principalmente os que estão em casa, que a gente tem mais intimidade, e por um acaso, que eu não sei porquê, a gente se sente mais à vontade para falar o que pensa, porque está dentro de casa, eu posso colocar tudo que eu penso para fora. E ali que é a oficina divina. Então, você falou também em renovação, você falou em vícios e de corações limpos.
Enquanto a gente não tiver o coração limpo, a gente não vai ver a Deus. Essa é a lição, esse é o entendimento, e a gente tem que reconhecer isso. Não que isso seja uma coisa ruim, simplesmente faz parte de um processo, de um entendimento. Então, quando tiver o coração puro, eu vou ver a Deus. Faz todo sentido. Jesus tem o coração puro, ele está em contato com Deus o tempo inteiro, e é esse que é o processo. Denise levantou a mão. Denise, pode falar. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Domingo, né, no nosso estudo do Evangelho, eu acordei de manhã sendo bombardeada, antes do Evangelho, né, que a gente faz no parte da manhã. E eu, na hora, fiquei muito chateada, até porque quem me conhece sabe que eu revido. E eu não revidei a agressão que me fizeram. Que nem foi uma agressão, eu não coloquei minha opinião, né? E eu deixei para lá. Eu falei, eu não vou revidar isso, eu não vou revidar devido aos estudos que a gente faz, né? Porque senão não teria sentido. Aí, na hora, eu fiquei chateada. Depois que nós fizemos o estudo, eu parei e pensei, eu venci. Porque eu não deixei o homem velho tomar conta de mim. Eu não deixei aquela Denise velha tomar conta de mim. Eu deixei o homem novo, o homem que faz o evangelho, o homem que a gente estuda toda semana. A gente está aqui hoje, eu cheguei correndo, o marido está operado, eu chegando correndo para resolver tudo. Então, depois acabou o nosso estudo de manhã, eu estava sentada na minha varanda na rede, deitada, eu fiquei pensando, falei, eu venci a mim mesma. Talvez, se eu tivesse debatido naquele momento, eu poderia até ganhar na discussão, mas a pessoa teria me vencido, porque ela tirou de dentro de mim aquela mulher velha de novo, né? Então, é esse testemunho que eu queria dar, que é muito bom a gente ter essa consciência, né? Gratidão por você ter compartilhado esse momento de alegria e comemore, festeje. Eu acho isso muito importante, esse tipo de depoimento. E longe de ser uma covardia, longe disso, Divaldo foi caluniado várias vezes e ele reclamava com Joana. Joana, eu vou processar, eu vou brigar, eu vou lá. Eu vou me defender, porque é mentira. Joana, cala e trabalha. Cala e trabalha. Da mesma maneira, o Chico também foi caluniado muitas vezes e a recomendação é cala e trabalha. Eles vão reconhecer você pelo que você doou e não pelo que você vai se defender, porque são palavras. Se você não está confiando em mim, não vai adiantar eu falar nada. Então, Denise, o que você falou é o seguinte, às vezes a gente não... eu prefiro ganhar... tem gente que prefere ganhar uma discussão, né? ter razão, aquela coisa de ter razão né? Enfim, às vezes você quer ter razão, eu vou provar que eu estou certo, não vou com você até o final, eu vou provar. Viu como eu estou certo? Será que isso conduziu a alguma coisa? Será que os 2, ou os 3, ou os 4, ou o grupo aprendeu com aquilo? Então, são essas questões aqui que a gente está trazendo que nos conduzirão ao coração puro. Nos conduzirão. O que a gente entende de pequenas vitórias, que são grandes vitórias, grandes, pequena para a gente, mas o nosso mentor está muito feliz que a gente prefere entregar para Jesus, orar, do que falar, eu vou ter razão, eu vou mostrar, eu vou provar. Quer ver? Viu? Viu como é que eu tinha razão? E aí a gente... Ter paz é melhor. A gente lembra dos momentos em que o Cristo foi questionado para tentá-lo e ele, nas respostas dele, ele deixava as pessoas desconcertadas. As pessoas não sabiam o que falar. Atire a primeira pedra, dá a César o que é de César. Cada frase dessa, as pessoas não sabiam como conduzir a coisa. Mas quem é o... quando
uma pergunta era uma pergunta que precisava de uma parábola, ele ia lá e falava a parábola. Quem é meu irmão? O que tem que fazer para ter a vida eterna? O que está escrito na lei? Amar a Deus e fazer o próximo. Aí o sujeito não satisfeito. Mas quem é meu próximo? Aí ele conta a parábola do Bom samaritano. samaritano. Então, é desconcertante, é de a gente perder aquela fúria que a gente traz. Eu vou provar, eu tenho razão. Viu como é que eu tenho razão? Às vezes até vai a vias de fato, às vezes até briga. Quando não mata, fere, só para provar que tinha razão. Então, é muito bonito o seu depoimento aí. E quando a gente reconhece, também é importante o reconhecimento, a nossa vitória, né? Lindomar, está com a palavra. Serei breve. Existe dois tipos de religioso, né? Um dentro e fora da sua casa espírita e da sua igreja. Então, nós sabemos que o comportamento, às vezes, são diferentes. Foi o que foi trazido aqui. Às vezes, dentro da religião, eu sou um santo, mas quando eu vou para o trânsito, quando eu vou para a rua, quando eu vou para o supermercado, para a fila do banco, né? Aí vem aquele... Dizem que é o homem novo. O velho homem. O velho homem aparece, aí vem trazendo aquela bagagem, não é? Aí você olha para o caixa, aquele caixa mole, né? Eu estava hoje almoçando com a minha namorada, né? Aí eu falei, só tem uma máquina aí, imagine quando a fila está grande aí, né? Quer dizer, a gente começa a perturbar o outro, a gente não sabe da dificuldade que o outro está passando. E tem uma coisa, uma ferramenta que eu procuro usar que chama-se humildade. Se a gente não tiver humildade, a gente não vai conseguir completar a nossa existência. Porque é onde a gente vai reconhecer o que o Gilbert falou. Eu vou lá e peço desculpa. Porque senão o negócio fica ruim mesmo. Hoje eu falei duas besteiras, e a minha namorada chamou minha atenção. Eu tive que abaixar a cabeça, falar para ela, você me corrige, porque às vezes é um vício que a gente traz. A gente traz esse vício. Quantos vícios que nós temos, né? As crenças. E para fechar aqui, eu gosto muito de Paulo de Tarso, né? Eu acho que é uma das maiores transformações dentro do Evangelho. Nós sabemos que nós temos outras, né? Que não foram divulgadas pela religião mãe, por isso que teve que ter a terceira revelação. Então, Paulo ele só conseguiu caminhar depois que ele entendeu a humildade. Aí foi o que a Alessandra falou. O evangelho penetrou nele. Aí foi o que o Gilbert falou. Quando a gente está em humildade, quando a gente está amando, quando a gente entende o evangelho, aí Deus fala sobre nós. Porque senão ele não vai falar, não. E Jesus afirmou, o mundo será dos humildes, dos pacíficos. Não será desse homem ranzinza, o homem velho, arbitrário, que manda em tudo. Não, não pode, não é assim. Jesus não mandou em ninguém. Os grandes líderes, eles não mandam, eles lideram. Eles vão capacitando a gente. Então, isso aí é a mensagem que eu queria deixar hoje. Tá? Você já está dando o spoiler de semana que vem, que está aí, ó. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você acabou de dar o spoiler da próxima semana, que é exatamente isso. Uma passagem de Paulo, viu? Eu amo Paulo, eu amo as cartas de Paulo, eu já li o Predestinado, eu choro quando eu vejo filme de Paulo, eu sou eu quando eu vejo filme de Jesus, eu choro, eu me emociono. Acho que eu consigo caminhar com Paulo, eu consigo fazer isso. E isso me faz muito bem, eu consigo, né? Eu já li o livro 3 vezes, já vou para a 4ª vez. E as cartas de Paulo também, que eu estudo também com o Haroldo Dutra, que eu gosto muito, né?
eu e a Érica estamos estudando mais uma vez Paulo Estevão, às terças-feiras. A gente estuda aqui. Nem sempre a gente consegue no horário, mas a gente está tentando de 8 às 9 também. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, tal, mas a gente está na luta de conseguir. Não é fácil manter um estudo evangélico em casa. Não é fácil. Acontece tudo, é desafiador. Enfim, vocês sabem, né? Então, a gente está lendo o Paulo Estevão e a gente, de novo, né? E cada vez que você lê, Denise sabe disso, todo mundo sabe disso, você começa a ver outros contornos no texto que você não tinha observado antes. Ah, aqui, essa parte, olha como é que ele está, como é que ele se portou aqui, meu Deus. E aí, quando Érica, eu vou falar da minha esposa aqui, quando Érica lidar com Estevão, ou Gesiel, ela chora copiosamente. Ela ama Estevão demais. Esse ser conseguiu ter as características do homem de bem, das bem-aventuranças, do Cristo, sem ter convivido com o Cristo na época. Lembrando que, aí ontem a gente teve que lembrar que a gente fala tanto de Estevão, Estevão não é Jesus, mas é porque a gente fica exaltando tanto ele, a gente fica assim, meu Deus, como é que esse homem é? Apedrejado, executado. Eu já te contei a história, né? Vocês têm? Ele foi condenado e foi morto, e abençoando, ele desencarnando, abençoando Paulo, falando, ele defendeu a lei quando se converteu, vai defender Jesus. O tempo inteiro, Estevão foi um modelo de cristão, sem saber que o Cristo... Então, é muito interessante. Os dois ali, como diz o Emmanuel, lá no prefácio, eles ficam ali numa beleza misteriosa, porque é o verdugo e a vítima trabalhando juntos em parceria. É impressionante. E eles têm as características das bem-aventuranças, do homem de bem. Eles se ainda não são de coração puro, estão numa larga vantagem em relação a nós. Uma larga vantagem. Ô, Gilber. E que bom que o próprio Paulo fala no Evangelho, quer dizer, ele está com a gente, né? Ele está trabalhando com a gente aqui, né? Fala, irmão Lindomar. Desculpe aí, eu chorei. Eu li esse livro, você tem ali quase 500 capítulos, né? E é um livro, e depois eu fui ver a peça, até de um amigo nosso da espírita que desencarnou depois, ele era da UZERJ, da Rádio Rio de Janeiro. E eu falo, é muito forte. Esse livro ele é muito forte. Se a gente puder estudar esse livro, vai ser muito bom. Trazer esse livro para a gente estudar depois. Porque o papel de Estevão ali, você vê na Casa do Caminho, o Paulo ia para lá para poder aprender e começou a ter inveja de Estevão. Ele mata Estevão por inveja. Porque a mediunidade, a espiritualidade de Estevão era uma coisa absurda, né? E ele mata Estevão. E o que acontece? E você vê que estava tudo programado. Que quem recebe Paulo na espiritualidade é Estevão, Jesus, Abigail, né? Toda essa espiritualidade. Então, eles já acompanhavam o trabalho, a transformação de Paulo aqui na Terra. Paulo teve uma assessoria muito grande. Olha, é de dar inveja. Que assessoria. As cartas de Paulo, muitas das cartas de Paulo são parcerias com o próprio Estevão também. Exatamente. Também. A perfeição de Deus, né? De Paulo, Estevão, tudo no seu lugar, né? A gente está se deparando, a gente acabou aqui falando de dois espíritos tão queridos e tão lutadores, desbravadores deles mesmos, porque eles venceram a eles mesmos.
E eu acho que é o que a gente tem que fazer, Sim. buscando Cristo, né? Queria vencer. Ser nós mesmos. Então, o spoiler para a semana que vem dos pacificadores, né? Porque terão paz, quando a gente vê situações de pessoas que não estão trazendo a paz, elas já estão em guerra dentro delas mesmas. Isso é importante a gente lembrar. Por exemplo, quando a gente está assim, vê um criminoso e quer que ele seja condenado por vingança, a espiritualidade superior está torcendo que ele seja condenado para que ele pare de se comprometer, não por vingança, não por ódio, não por raiva. Tomara que ele seja preso, tomara que ele sofra. A espiritualidade superior, assim. Ah, agora que ele está preso, ele está guardadinho, agora ele vai parar de se comprometer. Essa é a visão da espiritualidade superior. Acreditamos nós. Deve ter mais coisa, mas até onde a gente pode, até onde eu posso atingir é isso. Então eles estão ali preocupados porque o maior dos criminosos um dia será anjo. A gente não dá conta disso. E quando nós fazemos o mal, o primeiro a ser atingido somos nós mesmos. Assim como, quando a gente faz o bem, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Então, esse processo de bem e de mal, de joio e de trigo, né, de conversão, de batismo, que o batismo e a conversão, quando você decide eu quero ser espírito renovado, eu estou com Jesus, ok. E acreditamos nós, e eu já li muita coisa sobre isso, que o batismo é uma coisa do dia a dia. Cada dia você vai vencendo coisas, como a Denise fez um depoimento muito bonito, como acreditamos que todos nós aqui temos momentos de vitória e momentos que a gente sabe que ainda não atingiu, mas a gente vai atingir, porque um dia todos nós seremos anjos. Então, essa certeza, e que vocês lembraram aí que o próprio Cristo falou, podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Os líderes religiosos da história nunca se colocam dessa maneira, com raras exceções. Todos falam, não, eu sou superior, eu estou trazendo a verdade, eu sou invencível, vocês não vão não serão nunca como eu sou. Jesus subverte essa lógica humana e fala, podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Então, ele fala que o que dá para a gente entender é que na escala da evolução, a gente pode ser igual a ele e até mais, porque a evolução está livre. Ninguém está nos prendendo a não ser nós mesmos. A bola de ferro no pé é a gente que prendeu. Os vínculos com os obsessores, nós é que fazemos. A nossa estadia nas regiões umbralinas e nas sintonias umbralinas, somos nós que fazemos. Cada vez que a gente se permite ao mal, o mal vem e toma conta, até que a gente consiga vencer com Jesus. Denise. Seguir a Cristo, né? E não aos nossos interesses, né? Porque quando nós seguimos os nossos interesses, né? Aí dá ruim, né? Como dizem, né? Vulgarmente falando. É seguir sempre a Cristo, não aquilo que nós queremos, né? Saber que a vontade de Deus ela é única. E isso vem através do nosso Jesus, né? Nós vamos ter que entender isso, que ele é o nosso guia e modelo, né? Você lembrou de Paulo, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Ele se despiu de todas as homenagens, todas as promoções, a importância que ele tinha na sociedade judaica.
seria um rabino, o mestre rabino, mestre com M minúsculo, ele seria, e ele se entregou para Jesus, ele deixou esse posto que ele viu que aquilo ali era um processo religioso com distorções muito graves. Ele viu isso, ele percebeu isso. E aí ele se entregou para Jesus. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Temos 3 minutinhos, 2. Nós estamos muito agradecidos pela presença de todos. Vamos manter a nossa vibração bem com Cristo, nosso lar, com nossa morada, né, Alessandra? Nossa morada interior, nossa casa interior. Vamos manter o nosso amor, a paciência, o entendimento. Falando tudo para mim. Eu falo assim a Érica. Ai, meu Deus. A paciência com nossa esposa, nossos filhos, nossos pais. Quem ainda tem papai e mamãe bem mais idoso, aquela paciência, né? Aquele comentário. Ligou para falar de novo isso. Ai, meu Deus. Ô, Jodeca, meu marido estava reclamando aqui, ele estava escutando a live. Aí ele falou, olha, você está muito boazinha nessa live, você não é boazinha assim comigo, não. Eu falei para ele, a próxima live, que hoje ele está deitado, eu falei, a próxima live você vai entrar na live também, viu? Você está muito acomodado. É porque a Érica também é caridosa, porque se ela falar o que eu falo aqui, eu saio do grupo, eu fujo, nunca mais vocês vão me ver. Traz o Marco, Denise, traz o Marco. Traz o Marco, Denise. Marco não é mole, não. Ele foi falar para o médico, a esposa dele manda nele? Isso sim. Aí é uma verdade. Quem manda em casa é a esposa, rapaz. Quem manda é ela. Tudo é ela. Tá bom também. Meus irmãos, combinamos que a Rosângela faria a prece final. A Rosângela. Então, mas se alguém quer fazer, tudo bem, tá? A honra da prece da Rosângela para todos nós sentirmos a presença do Cristo e gratidão a todos. Amém. Pode? À vontade. Então, vamos pensar em Jesus, né? E hoje, Senhor, nós só podemos te agradecer. Como a gente agradece todos os dias, hoje a vontade de te agradecer ainda aumentou mais, meu Pai, diante do aprendizado tão lindo desse estudo, né? Dessas palavras todas que ouvimos. Eu só tenho a agradecer, né? Pela consciência que a gente tem a cada dia de que somos os causadores, né, dos nossos próprios infortúnios e que a gente precisa mudar, né? A gente precisa, Senhor, se esforçar mais para mudar, né? Para ter uma conexão mais profunda, né? Para sentir a sua presença mais forte em nosso interior. Então, que a gente consiga mesmo fazer essa mudança, se esforce mais, te agradecendo todos os dias, né, por tudo de bom, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. E, para mim, esse estudo é uma bênção, todo estudo é uma bênção. Né? Às vezes eu fico triste comigo mesmo, Senhor, quando eu não consigo parar para estudar, para acompanhar. Às vezes a gente quer dar atenção a outras coisas, quando vai lembrar já passou o horário do estudo, e eu não me sinto bem quando eu faço isso, quando acontece isso. Mas eu te agradeço até por isso, né? Porque tudo na vida tem uma razão, tudo na vida não é por um acaso. Né? Às vezes você deixa de participar de um estudo e vive uma situação onde você se lembra do que estudou
e consegue resolver aquela situação. Então, tudo é bênção. Por isso, eu só tenho a te agradecer, né, Senhor, pela noite que nós temos certeza que vai ser bem dormida, porque o Senhor está, né, em cada um de nós. Teremos uma noite tranquila, de paz, de harmonia, né? Então, tudo é agradecimento. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão, Rosângela. Companheira do Lindomar, volte sempre. E isso que eu esqueci, eu falo com o Lindomar. Cabeça já. Daniela, volte sempre. E minha esposa me lembrou aqui. E domingo estaremos 9h da manhã, quem puder, um novo encontro, uma nova igreja, né? E uma nova bênção. Tá bom? Muita paz para vocês. Luciane, querida, muita paz. Aparece para a gente aí, Lu. Querida Lu. Gratidão, meus irmãos. Uma boa noite para todos. Boa noite. Um abraço. Fiquem com Deus. Muito Boa bom. noite para todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada. Muita bênção.